E ele chegou, hein? Ele tá entre nós, o grande finale da primeira temporada de The Last of Us. Pra tristeza de uns, pra alegria de outros, essa série que ao fim me fez refletir como as pessoas estão amando de paixão e como as pessoas estão odiando daquele jeito. Eu posso falar pela minha perspectiva, tá? Ver uma obra vindo dos jogos, sendo adaptado com esse carinho, com essa qualidade, trazendo esse elenco brabo aqui, é uma coisa sem precedentes. E que a régua tá lá em cima. A gente vai falar sobre esse último episódio, sobre a série como um todo, então se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para o último vídeo dessa primeira temporada de The Last of Us. Chegamos aqui naquele ponto crítico, hein? Naquela escolha de Joel. Sim, eu já vou avisando, claro, você já deve ter uma noção, vai ter spoiler nesse vídeo aqui. No 8º episódio, a gente teve aquele perrengue com os canibais, né? Esse ponto de virada da Ellie, né? Aquela cena brutal ali com o David, e a gente vê essa transformação, a gente vê que ela tá impactada, que ela tá em choque. E esse último episódio começa de uma maneira, para mim, um dos pontos altos ali, talvez o melhor momento desse último episódio, que a gente vê uma mulher correndo, desesperada, fugindo, saindo ali da floresta. Ela tá grávida, ela, né, pega abrigo ali em uma casa essa que me lembrou até umas casas ali do The Last of Us 2 e tal. Ela, né, se abriga ali. Parece que a bolsa tá querendo estourar, ela tranca a porta, tá vindo uns barulhos, tem bicho se aproximando, é aquele desespero. E com essa tensão, uma infectada invade com tudo ali a casa, vai pra cima dessa mulher e essa mulher usa um canivete bastante familiar e mata o diabo dessa infectada. Porém, essa mulher, ela foi infectada, ela foi mordida. Na força que ela faz ali no embate contra o bicho, ela acabou dando luz à criança, essa criança conhecida como Ellie. Sim, aquela é a mãe de Ellie, aquela é a Ellie bebezinha. E aí o mais bonito de tudo, né? Quem faz a mãe da Ellie na série é a Ashley Johnson, a dubladora original de The Last of Us, que faz as capturas de movimento e tal, faz um excelente trabalho junto com Troy Baker nos dois jogos. E a cena é muito boa, muito bem filmada, os ângulos escolhidos, cria esse senso de desespero, ao mesmo tempo que consegue criar bastante momentos dramáticos. Crédito novamente pro Ali Abbasi, o diretor iraniano que dirigiu o 8º episódio e tá dirigindo o último também. E a gente vê aqui, né, como a vida da Ellie sempre foi essa correria, esse caos, esse desespero. A menina nasceu já naquelas circunstâncias e a vida nos anos seguintes também não seria nada fácil. No auge dessa cena, dessa emoção, né, chega lá a Marlene com outros caras e a mãe da Ellie fala pra ela, ó, estou contaminada, né, minha filha chama Ellie, cuida dela, etc, né? E aí me bateu a curiosidade, né? Porque você vê, inicialmente foi a Marlene que pegou a Ellie, como que depois elas separaram o caminho e depois a Marlene reencontra a Ellie, é uma coisa que eu gostaria de saber. Mas a gente vê, né, que Marlene e Ellie têm essa ligação, até porque Marlene estava lá quando a menina nasceu e eles acabam matando, tendo que matar a mãe de Ellie, que estava infectada. Aí eu fico pensando, será que ela se infectou mesmo? Já pensou? Só uma suposição, tá? Só um supositório aqui. Se ela é imune, porque a Ellie é imune, né? Vai que a mãe dela também era. Nunca vamos saber. A série, então, vai pra Ellie e Joel depois dos acontecimentos, lá indo em direção aos vagalumes. E aqui, uma observação que eu quero fazer que é muito interessante. Você, com certeza, deve ter notado isso também. A inversão de personagens ali, de características deles. Porque no início, a gente tinha a Ellie mais brincalhona, mais solta e tal, e quem que era o fechadão? Quem que era o retraído e tal? O Joel. Aqui tá o contrário. Aqui, a Ellie, traumatizada, chocada pelo que aconteceu, a brutalidade da última cena ali,
do 8º episódio, deixou ela daquele jeito, e isso vai definir muito da personagem, né, o que vem a seguir. E o Joel, ele tá mais solto, ele tá mais tranquilo, porque ele enxerga naquela menina uma filha. Finalmente ele tapou aquele buraco, ou pelo menos parte daquele buraco da morte da Sarah lá no primeiro episódio, todo o sofrimento que o cara tava tendo. Então, pra ele, aquilo ali tava sendo paraíso, só que pra menina não tava muito legal. Eu quero fazer um comentário aqui, muito despretensioso mesmo, que é a internet sendo a internet, né? Eu acho muito legal como as pessoas estão gostando de The Last of Us. Pessoas que nunca jogaram e estão se emocionando e tal. E pessoas que estão odiando, falando por vários motivos. Alguns motivos mais racionais, outros nem tanto assim. Mas, cara, é bizarro como, por exemplo, no 8º episódio, eu falando que eu gostei muito do episódio, porém com algumas ressalvas, porém com um andamento apressado, porém com algumas situações que eles poderiam ter trazido dos jogos e que seria, no meu ponto de vista, bem agregado para a série como série, ligação ali do David com a Ellie, enfim. Falei isso. Coisa simples, já foi o suficiente para o emaranhado de um monte de comentário, povo me xingando e falando um monte de coisa. Isso porque eu gostei do episódio, hein? Imagina se eu não tivesse gostado. Galera, você pode amar, você pode ser apaixonado por uma obra, mas ela não está imune, como a Ellie é, de pontos de melhora, de pontos críticos, de pessoas gostarem também e falar, não, mas eu acho que esse ponto aqui e tal, esse ritmo, essa construção, ou esse personagem foi mal aproveitado. Isso existe, você pode curtir tranquilo. Claro, não é todo mundo que é assim, né? Tem muita gente que é coerente, mas para você ver que como o fã e o hater, eles andam lado a lado, cara. Quem é fanático também não dá. Joel e Ellie estão indo em direção ao hospital, ponto de encontro com os vagalumes, né? Pra finalmente ver o lance da vacina, da cura. E aí, legal a gente ver as referências ali com jogos também, né? O Joel dando pezinho pra Ellie, dando bucha ali, que é algo muito comum. E temos a belíssima cena que tem no jogo, tem aqui também, que foi maravilhosa. É um fôlego para eles ali, né, no meio daquela tensão, daquele peso da girafa, né, quando eles estão ali no prédio, aí vem a girafinha, a Ellie que tava bem down, ela dá aquela reanimada, aquela acordada, e o Joel olhando para ela, admirando ela, não à toa, né, ele vendo aquela cena bonita, deve ter vindo um monte de coisa da época da Sarah lá, da filha dele, na cabeça dele, ele falando, por que você não desiste, né, por que a gente não larga essa história de vacina, pode ser perigoso, né, aquela coisa da proteção, e aí ele fala, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer, mas ela promete pro Joel, né, quando aquilo acabar, ela vai aonde o Joel for, e nesse diálogo aqui também, o Joel deixa claro, né, de como a Ellie já foi a cura dele, né, e aí você vê, né, que ela pode ser a cura pro mundo, mas ela é a cura para aquele homem, tá? Ele fala do peso, da morte da filha dele e tal, e como aquele momento para ele é importante, né? Como um homem prestes a desistir de tudo, agora queria viver mais do que nunca. Quando os dois estão ali bem próximos do hospital, a Ellie já tá lendo ali umas piadas pro Joel novamente. A alegria é cortada quando surge um monte de cara jogando umas granadas de gás e Joel dá aquela apagada marota. Ele acorda já ali, né, com os vagalumes, conversando com a Marlene fala, né, a Ellie já tá indo pra cirurgia. Só que a Marlene, ela fala pro Joel um negócio nada agradável. Ela revela pra ele que o processo de replicar as células da Ellie, né, reproduzir ali a cura e tal, vai custar a vida da menina. E aí, meu amigo, o Joel fica pé da vida. Eu acho interessante o que eles fazem aqui, o lance da Marlene também ter esse vínculo com a Ellie, porque ela prometeu pra mãe da Ellie, lá no início mesmo, quando a menina era um bebezinho, que ela ia proteger a Ellie. E ela teria que sacrificar a Ellie pra salvar a humanidade ali do vírus, né? Mas pro Joel, meu amigo,
ia ser diferente, né? Ele não aceita aquela situação, a gente já vê, né, o desconforto ali. Claro, mais uma vez, mérito do Pedro Pascal também, né, que minuciosamente a gente vê esse desconforto, essa fúria, essa tensão ali no Joel, pelos olhares, pela forma, né, como ele tenta reagir, mas, né, tem um monte de cara ali armada até os dentes. Mas mesmo assim, Joel, ele não poderia falhar, meu amigo. Ele não teria essa nova chance, ele não ia deixar, né? E ele bate de frente contra os caras lá, os soldados vagalumes, matam os dois que estavam levando ele, pega a arma e aí é guerra naquele hospital. E o negócio vira um massacre mesmo, né? O Joel vai procurando pela Ellie, tentando chegar na ala onde ela tá, e vai atirando e matando todo mundo pela frente, meu amigo. Muito legal também o que eles fazem com a trilha sonora aqui, né? Que fica aquela coisa bem intensa. Eles fazem uma nova versão ali da introdução, um negócio que fica bonito. Joel finalmente chega na ala pediátrica. Lá eles estão fazendo a cirurgia na Ellie e sem muito papo, ele invade lá, atira no cirurgião, tiro esse que vai custar algumas coisas aí pro futuro, meu amigo. Ele chega a poupar ali as enfermeiras que estavam na sala, pega a sua filha, ou melhor dizendo, a Ellie ali nos braços, e vai embora. Quando o Joel chega na garagem para ir embora, ele dá de cara com Marlene. Ela fala, ó, ainda dá tempo, ainda há esperança, dá para você voltar atrás, dá pra gente fazer a coisa certa. E aí a câmera foca no Joel pensando naquele dilema. E temos um corte seco pro Joel dentro do carro, dirigindo, aparentemente sozinho. Passa um pouquinho, a gente vê que não, que Ellie tá no banco de trás. Bem, Joel fala que eles fizeram vários testes ali na Ellie, fizeram com outras pessoas também, que não deu certo, que o hospital foi invadido ali por uma galera, que foi um caos. Mas a gente vê a verdade. Joel matou Marlene, né? Ele escolheu Ellie, e matou, claro, a Marlene para não ser perseguido depois, para não dar treta, né? No fim, depois do motor do carro pifar, eles continuam a pé. O Joel falando que lembrou ali de caminhadas que ele fazia com a Sarah, que a Sarah teria gostado muito da Ellie. E eles estão chegando ali em Jackson, né? E a Ellie revela pro Joel que teve que matar a Riley, né? A amiga dela. E a Ellie faz o Joel jurar que tudo aquilo que ele tinha falado com os vagalumes e tal, que o hospital foi invadido, era verdade. E Joel, com convicção, ele fala, sim, é verdade. Só, né, faltava estar com uns dedinhos ali do pé cruzado, mas não importava mais, né? Pro Joel, a vida dele tava ali, ó, na frente dele. Era a Ellie, a filha, protegê-la, tocar o barco, seguir com a vida. E aí, meu amigo, é que o bicho vai pegar. É como a Marlene fala pro Joel uma hora, você não vai conseguir proteger ela para sempre, né? E será que essa verdade vai vir à tona? Qual será a reação de Ellie ao saber o que aconteceu? Tudo isso teremos na segunda temporada. Já tá garantida, né? Eu acredito que a segunda temporada, pelo que eu ouvi falar, eles devem dividir em 2 temporadas, tá? O segundo jogo. O que eu acho, assim, um acerto gigantesco, tá? Mais uma vez, eu adorei essa temporada. Muito mais pontos positivos do que negativos. Mas sim, eu fiquei com a impressão, principalmente nesses 2 últimos episódios, que algumas coisas poderiam ter um pouco mais de calma, contemplação, desenvolvimento, né, ali. Aí eu não sei se é porque eles optaram por ser uma coisa muito mais direta, se é falta de orçamento, o que aconteceu, mas uma outra coisa, sim, eu gostaria de estar mais naquele mundo de The Last of Us, não só pelo desenvolvimento, mas também porque a gente não quer largar o osso, né? É bom demais estar ali. Eu dou uma nota 9 para esse episódio, eu gostei bastante mesmo, vários momentos ali que me pegaram, mas eu também acho que assim como o 8º, como eu disse, né? Uma certa calmaria e desenvolvimento ali não faria mal. Eu acho que o que eles fazem nessa temporada é para ser servido de exemplo, não só para a segunda, para a terceira temporada de The Last of Us, mas para outras séries e outros filmes que vão fazer no futuro, que você pode ter certeza, olhando esse produto, olhando esse cuidado de produção, a pressão é maior,
né? Não que a gente só vá ter filme e série boa de jogo, não. A gente vai ter muita porcaria também, mas pelo menos agora eles têm um norte. E não só o Pedro Pascal brilhou, mas é todo o elenco, né? Mas o super trunfo aqui se chama Bella Ramsey. O que essa menina faz, a evolução da Ellie, a complexidade, a intensidade que ela imprime em algumas cenas ali, rapaz, é um negócio bonito demais de ver. E também há o Craig Mazin e o Neil Druckmann, né, que são os roteiristas e que são grandes responsáveis aí pela qualidade dessa temporada. Mas e aí, conta pra mim, você amou? Você odiou? Você amou, mas tem ressalvas? Assim como eu, né? Pequenas, mas tem. Você odiou, mas também, sei lá, reconhece que a série tem grandes qualidades? Deixa aqui os comentários, né? Mas vai com calma, relaxa, tá? I swear. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.